Nós estamos em contato aqui com a nossa reportagem para falar sobre essa prisão. Já está disponível? O Wilson, o Adriano já está conosco aqui ao vivo. Olá, Adriano, bom dia para você, seja bem-vindo aqui ao nosso All News. Bom dia, Fabíola. Boa tarde, na verdade, né? Passamos do Boa meio-dia. tarde. Obrigado pelo convite. 6h40, a gente está tão atazanado aqui com tanta coisa acontecendo que a gente até esquece que a hora passa. Para mim ainda era 10 da manhã. Vamos que vamos, Adriano. Em primeiro lugar, né? Porque, claro, você que foi o responsável justamente por essa reportagem de extrema importância, essa série, esse podcast, Os Grampos de Robinho, e que muitos, inclusive, analisam como até algo importante para que essa prisão acontecesse, né? Isso foi muito importante saber os detalhes do julgamento da Itália, o conteúdo que o julgamento da Itália teve ali com os áudios do Robinho que você revelou no podcast. Então, a pergunta inicial que eu te faço, Adriano, é o que representa essa notícia do dia que é Robinho está preso? Eu acho que é uma conclusão, pelo menos parcial, porque ainda há possibilidade de recursos, né? E a defesa do Robinho já disse que vai entrar com recursos para tentar tirá-lo da cadeia. Mas eu acho que é uma conclusão parcial de um longo processo, um processo que já tem 11 anos, né? Que começou lá em 2013. E é bom lembrar que pela coragem, pela denúncia de uma mulher que foi vítima de um estupro coletivo, ela teve a coragem de denunciar um atleta famoso, né, mundialmente famoso. Essa denúncia foi feita alguns meses depois do crime e as autoridades italianas tiveram também um papel importante nesse processo porque levaram a sério a denúncia e iniciaram uma investigação muito bem instruída, que colheu muitas provas, e as provas principais, claro, são as gravações feitas a partir de grampos no celular do Robinho e no carro dele, né? A gente teve acesso a essas gravações no ano passado e publicou um podcast que os áudios eles são muito contundentes, eles mostram como o Robinho e os amigos de fato praticaram esse crime e mostram, além disso, né, mostram mais do que isso, mostram um desprezo, um deboche, um total não arrependimento em relação ao que eles fizeram. Obviamente, quando esse caso vem para o Brasil, o STJ não analisa o mérito da questão, né? O Robinho foi condenado em todas as instâncias na Itália, foram 12 juízes, a gente levantou numa matéria que foi publicada hoje, foram 12 juízes italianos que analisaram o processo e condenaram o Robinho e um amigo lá na Itália. E quando o processo vem para o Brasil, não se analisou o mérito, se analisou apenas aspectos formais para justificar a transferência da pena aqui no Brasil. Agora, eu fui em Brasília, eu estive lá durante o julgamento e todo mundo comentava que, para além dos aspectos formais, a divulgação dos áudios foi importante para sensibilizar os ministros no sentido de dar uma resposta sobre esse assunto tão sensível, né? Eles achavam que não seria adequado, não seria prudente deixar o Robinho livre em Santos, participando de eventos sociais, vivendo a sua vida normalmente, mesmo com tantas provas, com tantas condenações que mostraram que ele sim praticou esse crime e nunca se arrependeu dele. Então, acho que a prisão dele representa, primeiro, uma resposta para a sociedade, dizendo que o judiciário não tolera esse tipo de crime, né? É muito sensível ao combate à violência contra a mulher. E segundo, eu acho que é a conclusão de um processo que se iniciou lá em 2013 e que só foi possível pela coragem dessa mulher albanesa que até hoje é anônima, mas que denunciou e teve a coragem de denunciar um jogador muito famoso, muito rico e muito poderoso. Aliás, Adriano, eu fico pensando, né? O Adriano escreveu essa reportagem, está bem interessante, sobre o caminho de Robinho até chegar à prisão, né? 78 pessoas, 10 anos e 3 países, o caminho de Robinho até a prisão, né? O que foi ao menos 78 pessoas em 3 países diferentes, entre juízes, promotores, policiais, advogados, ministros, funcionários públicos e testemunhas, participaram ativamente do processo que resultou na prisão de Robinho por estupro coletivo. E esses nomes aparecem nas 4 sentenças que condenaram e confirmaram a pena do ex-jogador, 3 delas na Itália e uma no Brasil. Esse abre da reportagem, muito bom, inclusive, Adriano, traz
a robustez, inclusive, né? Como é robusto esse processo. Aí, essa condenação de Robinho. Ele fez questão de ir às redes sociais, gravar aquele vídeo, deu uma entrevista, ele fala que tinha provas, provas vazias, e eu acho isso muito forte, né? Nessa reportagem você traz o caminho dele à prisão. Quer dizer, não há dúvidas desse crime cometido, não é mesmo, Adriano? A gente acompanha aqui no UOL esse processo desde 2020, de perto, né? Eu e a Janaína César, eu aqui de São Paulo, ela lá da Itália, e a gente teve acesso a muitos documentos. A Janaína foi até o cartório onde esse processo está depositado, e ela fez uma foto do processo, são mais de 7.500 páginas, são mais de 10 horas de gravação, foram 12 ministros, como eu falei, que analisaram esse caso, tem muito promotor, tem muito advogado que atuou nesse processo. O Robinho teve ampla chance de defesa, ampla oportunidade de se defender. Ele teve 5 advogados na Itália, tem outros 6 aqui no Brasil. Ele foi ouvido durante a fase de investigação, é, e é muito curioso que ele, na investigação, ele admitiu que, que a vítima praticou sexo oral nele durante 5 a 10 minutos. A gente teve acesso a esse depoimento. E na entrevista que ele deu para a Record no domingo, ele nega isso, né? E, aliás, sempre negou em entrevista em público o que disse tanto para a justiça quanto para os amigos nos áudios que foram gravados. Com autorização judicial, a gente também teve acesso aos documentos que provam que houve autorização judicial para esses grampos. Então, sim, é um processo muito robusto, envolveu muita gente, teve ampla oportunidade de defesa, e agora, obviamente, os advogados do Robinho, que são muito competentes, são muito experientes, estão tentando fazer valer a tese deles de que essa pena não pode ser transferida no Brasil. Esse é um debate no meio jurídico, isso eu também pude verificar lá em Brasília, é um debate que é válido. O caso do Robinho é um caso único, porque nunca houve, ele é o primeiro brasileiro condenado na Itália que começa a cumprir pena no Brasil. Já existem outros casos com outros países, por exemplo, em Portugal, já houve um brasileiro que cometeu um crime em Portugal e a transferência da pena foi aceita, ele tá cumprindo pena no Brasil, mas com a Itália isso foi a primeira vez. Então, os juristas eles têm um debate válido aí, que se isso é possível, de acordo com a lei da imigração, de acordo com o Tratado Brasil-Itália de Cooperação Jurídica Internacional. Então, é um debate Adriano, válido, os dois lados têm pontos válidos, mas prevaleceu o entendimento do STJ de que sim, ele teria que cumprir a pena e teria que cumprir a pena imediatamente. Por isso que ele passa a cumprir agora em Tremembé. Vamos ver até quando ele vai ficar lá na O cadeia. Adriano, uma Adriano, coisa primeiro, parabéns interessante. pela. Ah, tá. É só esse ponto, muito rapidamente, já te passo, Thales. É porque ele estava falando sobre esse debate que existe entre a justiça italiana e a justiça brasileira. Tem uma pergunta muito interessante da nossa audiência, que quer saber se na Itália vale essa regressão de pena. Porque, como eu disse aqui até na abertura, as pessoas já estão até lamentando isso, que ele vai sair antes da prisão, porque pode ter uma progressão e tudo mais. Isso vale, quer dizer, o que acontece na legislação brasileira vale para a justiça italiana? Isso vai ficar em debate também ou não, Adriano? Esse é um ponto interessante, Fabíola. Sinceramente, eu não tenho a informação precisa sobre como é que funciona a lei de execuções penais na Itália. Eu sei que no Brasil isso é normal, isso acontece. Todo preso tem direito à progressão de regime. Isso é importante, né, para a ressocialização do preso. É importante que ele não que ele tenha a oportunidade também de se reinserir na sociedade enquanto cumpre a pena. É preciso verificar como que isso funciona na Itália. O que eu a- sei é que a lei, por ser um crime hediondo, essa progressão de regime ela acontece depois do que seria para um crime normal. Isso no caso do Brasil. Tem Aí precisa a verificar como pergunta que seria eu na ia Itália. lhe fazer tem era um um aspecto, pouco a ver com isso. só para esclarecer, Josias, Thales. só para esclarecer, que eu estou tentando esclarecer com ele, a pergunta que eu ia lhe fazer tem um pouco a ver com isso, que é o seguinte: na Itália, qual, qual a diferença que você vê entre o fato ter sido apurado na Itália e se tivesse sido apurado aqui no Brasil, diante do que você acompanhou esse inquérito? E parabéns pelas matérias. Obrigado, Thales. Eu acho que a Itália tem essa tradição, os investigadores da Itália, a polícia, o Ministério Público, tem essa tradição de, ao investigar um crime, eles costumam fazer grampos, né? Eles costumam grampear os investigados, os acusados. Isso no Brasil é uma coisa que a gente vê pouco, né? Principalmente
em crimes relacionados à violência contra a mulher, a gente vê muitas autoridades policiais, membros do Ministério Público, muitas vezes não dando crédito à denúncia da mulher e não fazendo a investigação acontecer como deveria. Então, eu acho que isso foi fundamental lá na Itália, que a polícia e o Ministério Público tivessem levado a sério a denúncia desde o começo, tivessem feito uma investigação muito bem embasada, muito bem instruída, né? A defesa do Robinho, um dos argumentos da defesa do Robinho é que todo brasileiro tem direito a ser investigado no Brasil. Então, o que eles querem, ao fim de todos esses recursos, é que a sentença não seja considerada válida no Brasil e que o processo reinicie do zero aqui no Brasil. Ou seja, o Robinho seria novamente investigado, seria possível, por exemplo, importar provas da Itália, mas teria que fazer a investigação do zero aqui. Isso, a meu ver, tardaria bastante a execução dessa pena, porque você imagina, ouvir todo mundo, colher provas, indiciar, o Ministério Público teria que fazer uma denúncia, teria contraditório, teria julgamento, primeira, segunda, terceira instância. Então, ao fim e ao cabo, é bem provável que esse processo não se concluísse ou até prescrevesse o crime, né? É uma tentativa válida da defesa do Robinho, eles vão argumentar isso, estão argumentando já, mas eu acho que para a celeridade desse processo foi feita na Itália, apesar de ter demorado 10 anos para ter uma sentença definitiva. Fala, Josias, o que você ia esclarecer sobre aquela questão lá da progressão Só da para que pena? só para que o nosso espectador não fique sem a informação, quando se transfere a execução da pena de um brasileiro condenado no exterior, observa-se a pena que foi aplicada pelo país, no caso a Itália, 9 anos de condenação do Robinho por estupro, mas aplica-se a execução da pena segundo a legislação brasileira. Então, ele vai ser preso aqui, foi condenado por 9 anos, mas pela legislação brasileira, ele tem que executar, a pena tem que ser executada aqui no país, segundo a nossa legislação. E a nossa legislação prevê uma progressão de regime à medida que o personagem vai cumprindo a sua pena, né? Então, tudo que está previsto na legislação brasileira em relação a uma condenação de 9 anos por estupro será aplicado ao Robinho, inclusive os benefícios penais da progressão. Se ele tivesse sido condenado a 60 anos, ele não cumpriria essa pena de 60 anos no Brasil, porque a legislação brasileira não permite que alguém fique na cadeia por mais do que um pouco mais de 3 décadas. Então, aplica-se ao caso específico a legislação brasileira no caso da execução. Observa-se a condenação, mas a execução da pena se dá segundo a legislação brasileira. Boa, Josias, boa lembrança. E até o que a reportagem nossa explica, né? O porquê ele poderá deixar a prisão antes. Não é essa aqui. Por que ele poderá deixar a prisão antes de cumprir 9 anos da pena? Reportagem do Renan Liscay. Ô, Josias, até falando um pouquinho sobre essa prisão de Tremembé, né? Tá todo mundo procurando isso, querendo entender por que é para lá que vão todos os famosos. O que tem essa prisão? Você que já viu aí tanta gente ir para esse presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. Ficou conhecido como o presídio dos famosos, é isso, ô Josias? O que essa prisão tem de diferente em relação a outras cadeias no Brasil é que lá não há faccionados, então não há o controle da cadeia por facções criminosas. E não existe também lá em Tremembé uma superlotação, então isso é o que há de diferente ali. E o Estado de São Paulo, o governo de São Paulo, sempre teve a preocupação de manter Tremembé com essas características. Então, se você quer para lá, foram vários presos célebres, que se tornaram célebres, alguns deles, durante o julgamento, né? Que os casos foram tão badalados do ponto de vista midiático que os condenados acabaram ficando famosos, né? Mas o que há de característico em relação a essa prisão, o que é bom para um criminoso que vai para essa prisão, é bom. Você chega numa prisão, você não está submetido à pressão de facções criminosas, às vezes facções rivais, grupos rivais de uma mesma facção. E ali não, ali você vai cumprir a sua pena e não há uma superlotação. Evidentemente, não é um paraíso, porque não há cadeia
que se confunda com Paraíso no Brasil. Mas se você compara com outras cadeias no Brasil, essa é uma das menos piores, Fabiola. Fabiola, Aí, fala. uma coisa muito interessante nesse caso é o que poderia ser uma coincidência, mas que eu não considero uma coincidência, e sim uma lição da importância da liderança política. Veja só a coincidência. O Robinho, o Daniel Alves e o Neymar, que pagou ali uma grana ali no caso Daniel, todos eles manifestaram apoio ao Jair Bolsonaro, que coincidentemente, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, então presidente, e que coincidentemente tem um processo contra ele. Ele é réu num processo por incitação ao estupro. Quer dizer, você tem uma liderança nacional que incitou o estupro daquela deputada, dizendo que não a estupraria porque ela era feia, que ela não merecia ser estuprada. E aí você tem 3 apoiadores dessa liderança envolvidos um porque dá dinheiro para o estuprador, e 2 que acusados de estupro, condenados, inclusive. Quer dizer, é uma coincidência que mostra a importância da liderança, da má liderança, nesse tipo de questão de costumes e da vida das pessoas. Ó, Adriano, parabéns pela reportagem. Uma baita reportagem aqui que ele traz pra gente, o Adriano Wilson, hoje no Prime, inclusive no All Prime, o caminho de Robinho até a prisão. E ele que é o autor também. Se você não ouviu, ouça os Grampos de Robinho, que estão mais atuais do que nunca. Outro dia até estava numa festa, viu, Wilson? E aí me falaram assim, nossa, eu estava ouvindo os Grampos de Robinho. Eu falei assim, é do UOL? Você não sabia que era do UOL? E não sei o que, a pessoa vai caindo e estava ouvindo e deu parabéns a você e ao seu trabalho e toda a equipe. Um beijo e até uma próxima. Muito obrigado, Fabiola. Obrigado, José Salles. Até a próxima. Obrigadíssimo, meu caro. Parabéns.